Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui não é para costurar. Hoje eu vim aqui, ó, para trazer isso aqui para vocês. Olha só. Ai, gente, essa cartinha é tão esperada. Meu Deus do céu. Gente, para quem não sabe, essa cartinha aqui, ela tá falando, né, que eu estou apta a receber pelo YouTube. Eu vou ser já sou monetizada pelo YouTube. Porque a partir do momento que você é qualificado para monetização no YouTube, e aí a gente já solicita esse PIN, né, essa cartinha, e demora em média uns 15 dias para chegar. No caso, eu fui monetizada dia 2 de junho. Dia 2 de junho, se eu salvo engano, dia 2 de junho, eu bati a qualificação para ser monetizada. E daí eu entrei lá, tal, fazer as configurações que precisavam fazer e solicitar o PIN. Aqui dentro vem um... Cadê? Deixa eu dobrar. Isso aqui, esse PIN você não mostra para ninguém. Esse PIN é o PIN seu de segurança. Ó, vem uma cartinha, né? E daí aqui dentro vem um PIN. E um número, né? 6 números, que é onde a gente coloca lá no YouTube Studio, né? Pra confirmar o endereço, tá? Que é assim que eles exigem para que a gente possa receber. Eu acho que é uma forma de confirmação, tipo de identidade, a gente faz a confirmação de identidade, para fazer de endereço também. Eu fiquei muito feliz, ó, caixinha do Google. Eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor, muito grata mesmo ao Senhor, grata a cada uma de vocês, tá? Que assistem aqui, que me acompanham, que se inscreveram no canal. Meu Deus, que alegria! Eu acompanho cada um, tá? Acompanho as inscrições, acompanho os comentários. O que eu posso acompanhar, eu acompanho. Gente, eu tô muito grata ao Senhor, muito grata mesmo. Pra quem não sabe a história desse canal, eu comecei ele tem 4 anos. 4 anos e meio, mais ou menos, que eu montei esse canal. Só que logo quando eu montei porque na época eu tinha ideia, né, assim, eu tinha vontade de montar um curso de corte de costura, de roupa infantil. E montei o canal, falei, eu já vou fazendo alguma coisa pro canal. De verdade, eu não tinha intenção de bem crescer no YouTube. A intenção era divulgar um pouco meu trabalho, né, nessa área de ensinar, porque eu já fazia as minhas vendas, eu já tinha meus clientes. E aí, montei, né, o YouTube. Ai, gente, que vergonha, como foi difícil. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando sobre os desafios, tá? De começar um canal. Gente, não é fácil. Não é fácil. Não busque apoio. Se você falar para os seus vizinhos, falar para os seus parentes que você quer abrir um canal no YouTube, eles vão te jogar um balde de água com gelo, tá? Um ou outro que vai falar assim, mas nem vai assistir teus vídeos. Então, e o YouTube até aconselha, né? Que a gente não fique enviando assim. Mas enfim, aí eu comecei o canal e falei, não, vou aqui, né? Comecei o canal. E de repente, para umas que me seguem aqui, sabem um pouco da minha história, e de repente aconteceu umas coisas muito pesadas na minha vida. E eu parei com o ateliê, eu suspendi tudo, eu tive que mudar de cidade. Eu passei por um processo, né? Quem crê em Deus aqui sabe dos processos. E Deus me chamou para perto dele, né? Para me conhecer quem era Jesus. E eu passei por um processo muito difícil. Joelho no chão e boca no pó. E daí uma das coisas que eu fiz foi trancar o canal do YouTube. Tranquei, né? Fechei. Eu suspendi o Instagram, eu saí das redes, eu fechei tudo, né? Foi um tempo de deserto, e o Senhor me levou, né? Eu me afastei de tudo, até fisicamente, até das pessoas, uma ou outra, né? Não entrei em depressão, não me isolei totalmente, mas
tudo relacionado ao ateliê, eu fiquei um tempo suspenso. E aí, passou o tempo, né? E eu assisto muito devocional, eu assisto muito... Eu sou evangélica, eu assisto muito essas coisas. Você não me vê eu sentada no sofá assistindo televisão, eu não tenho interesse, eu não gosto. Mas eu gosto muito de estudar sobre as coisas espirituais, eu sou bem intensa nessa parte. Até tem um canal aqui no YouTube que eu trago, né, sobre as coisas espirituais. Ele é bem novinho, tá bem fresquinho. Vou deixar ele no primeiro comentário, eu vou deixar o novo canal. Lá eu só falo das coisas do Senhor, tá? O meu ministério é cura e libertação, então lá eu falo das coisas do Senhor. Porque geralmente Jesus forja a gente, né, aonde é o nosso chamado. Então eu fui forjada nessa área. E aí, eu comecei esse canal lá. Mas, como eu assistia muito devocional, eu assistia muitas coisas, assim, espirituais e tal, e eu gostava de salvar. E eu colocava nas playlists, né? Você não vê quando tem um negocinho aí no YouTube embaixo, né? Onde compartilha, tal, dá like. Por aí tem um lugar aí que você salva. E eu começava a salvar os vídeos pra me ver depois, tal. E aí, eu comecei a notar que ainda assim tava tendo uns inscritos no meu canal. E tipo assim, aí eu desbloqueei o canal. Primeiro eu tinha bloqueado, né? Depois eu desbloqueei e fiquei só pra mim usar, assim, pessoal. Pessoal, assim, ele ficava público, né? Mas eu não postava nada. Eu só usava ele. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a salvar esses vídeos e começou a ter inscrito. Todo dia tinha 2, 3 inscritos, sabe? Um inscrito aqui, um inscrito ali. Aí um dia eu falei pro meu esposo ele me apoia demais. Meu esposo, ele é diferenciado nessa questão. Ele acredita mais do que eu nas coisas. Ele acredita mais do que eu. Ele que me dá força. Sabe essas pessoas que o Senhor envia para ajudar a gente? Meu esposo é uma bênção dessa. E aí eu falei pra ele assim, Alisson, tem gente que continua se inscrevendo no meu canal, eu nem posto mais vídeo lá. Isso eu já tava fazendo agora, foi junho do ano passado. Julho do ano passado, por ali, agosto, né? E aí eu falei pra ele falou, por que você não volta pro canal? Eu falei, não, eu tô muito desanimada, porque aí eu passei, né, por um processo de enfermidade, e daí eu quase não aguentava costurar mais, tentei voltar com tudo com o ateliê, sabe, montei o ateliê de novo, aluguei um ponto, fiz tudo, e eu não consegui ir porque eu tive limitações físicas, tive que recuar. Aí depois eu fui com o ateliê em casa, tentei, foi, não deu de novo porque eu tive limitações físicas. Para honra e glória do Senhor, eu nunca tive dificuldade em clientes. Sempre tive clientes sobrando, sabe? Mas eu não tinha forças para trabalhar. E enfim, eu larguei. Daí, né, o ateliê, assim, eu praticamente parei, fazia uma coisinha ou outra dentro das minhas limitações, porque tudo isso mexe com a mente da gente também, tá? Aí a gente fica desanimado, aí você já, né, porque você não consegue crescer, você não consegue romper, você não consegue alcançar o que você quer alcançar, e você também não quer o pouco. Às vezes a gente é assim. E aí eu fui nessa. Aí ele falou assim, não, monta o canal, continua postando no canal de novo. Aí eu falei, eu vou ver isso. Aí eu abri o canal lá e comecei a dar uma olhada. Aí quando foi em setembro, final de agosto, setembro do ano passado, eu falei assim, eu vou arrumar um trabalho e vou trabalhar fora. Quem sabe eu trabalhando fora, eu volto a me animar, né? Eu volto, quem sabe eu melhoro a rotina, diferente, né? Aí tá. Pra quem não sabe, eu faço tratamento de lúpus, de doença autoimune, tá? Já tem 3 anos. Honra e glória do Senhor, eu tô bem controlada. A questão é o cansaço. O cansaço é terrível. E dores, né? Muitas dores. Mas eu vejo a mão do Senhor me segurando. E aí, eu falei, não, eu vou trabalhar. Aí, sabe? O que apareceu, aí fui trabalhar no shopping. Trabalhar no shopping não é pra qualquer um.
não. Quando você for no shopping ver uma pessoa trabalhando lá, tu olha pra ela diferenciada. Não é qualquer um não, tá? Não pense que é qualquer pessoa não. São guerreiras, são gente forte, sabe? Meu Deus do céu, que povo é esse? E aí eu fui trabalhar no shopping e lá eu forcei muito, 45 dias, eu fiquei só o período do primeiro contrato. Eu não quis quebrar contrato, né? Porque ali onde eu tava, se quebrasse o contrato, a gente não saía sem nenhum real. Aí eu falei, não, vou ficar. E meu marido me dando força, não, vai conseguir e tal, né? E aí eu peguei e falei, tá. Menino, me deu uma crise terrível da autoimune, mas uma crise, me deu de cara, me deu tanta coisa que eu chegava em casa e eu não aguentava mal pisar no chão. As dores eram terrível, eu entrei numa crise terrível. A doença já estava entrando em remissão quando eu comecei a trabalhar, eu já estava bem mesmo, eu já estava bem mesmo, já quase não sentia muitas dores, o cansaço estava controlado e tal. E aí, voltei acabada. Aí consegui finalizar assim na marra. Aí falei com a minha gerente, falei, olha, eu não consigo, né? Ela me chamou pra fazer uns negócios lá quando tem, não é promoção, quando tem datas comemorativas e tal. Com honra e glória do Senhor, né? Eu trabalhei certinho, consegui manter, não faltei nenhum dia, não quebrei nenhum horário, tudo certinho, mas eu não aguentei. Eu fiz porque a gente pega as coisas, a gente tem que ter compromisso com o que a gente faz. Fiz, mantive a minha palavra, mas eu não aguentei. Foi 45 dias na marra. E aí eu voltei pra casa. Aí eu falei, Senhor, e agora? Com honra e glória do Senhor, Deus tem provido através da vida do meu esposo. Mas a gente que é acostumado, eu sou acostumada a trabalhar desde os meus 10 anos de idade, então eu sempre quis trabalhar. E nessa, né, aí ele, né, tinha falado comigo já antes de eu ir trabalhar para mim voltar com o YouTube. Eu falei que não. Aí quando eu fiquei esses 45 trabalhando, mês de setembro, saí 15 de outubro. Aí quando foi início, ali final de outubro para início de novembro, eu falei assim, eu vou fazer vídeo pro YouTube. Uma vez uma palestrante falou que quando a gente não aguentava, eu questionei ela, né, falei, quem é costureira artesã? Porque eu não sou só costureira, eu não sou moldista. Como é que eu falo? De modelagem e tal. Não. Eu sou mais pro lado artesanal, né? Pra quem acompanhar meu trabalho, eu sou muito artesanal, assim, de customização, tal. E costura, fazia as coisas infantil, tudo. Tranquilo. Mas eu falei, e aí? Porque pra você colocar gente pra trabalhar é um pouco mais difícil nessa questão. Aí ela falou assim, quando você não aguentar mais, você transmite o que você aprendeu. Você passa por outro. E eu comecei a fazer daí. Aí eu comecei a fazer um vídeo, outro vídeo. E foi indo, sabe? E foi indo. Aí eu pensei comigo, eu falei, quando chegar o YouTube, ele tem umas regras para monetização. É assim. São 4.000 horas de visualizações, 4.000 horas assistidas. As pessoas pegaram um vídeo seu, assistir dentro de um ano e 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Esse é os requisitos mais pesados. Então, assim, os inscritos eu consegui rápido, porque quando eu montei o canal rapidinho, assim, né? Eu consegui os inscritos, depois ele ficou mais de 3 anos fechado, então, e sempre tinha inscrito, né? Como eu falei pra vocês, sempre tinha inscrito, então os inscritos eu bati. Quando eu voltei final de outubro pra novembro, eu já tinha os 1.000 inscritos. Então eu não. Os 1.000 inscritos já estavam. O puxado era as 4.000 horas. Eu falei, meu Deus, e agora que me chega essas 4.000 horas? Eu não tinha nem 200 horas, eu acho, assistidas. Eu tinha bem pouquinho, bem poucas horas. E aí eu comecei a fazer vídeo, colocar vídeo, e orar ao Senhor, né? Falei, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, que seja feita a sua vontade na minha vida. E eu fui fazendo. Falei, amém, né? Uma outra pessoa que eu abençoar com esse ensino, amém. E aquilo foi me trazendo ânimo, sabe? Falei, nossa, né? A gente, tipo, se sentir útil. É tão difícil a gente falar isso, porque a gente é egoísta. Deus, não, a gente buscando ao Senhor, eu já trabalho na obra, eu trabalho com libertação, eu atendo mulheres, eu ajudo mulheres, e eu me sentia ainda assim
é pesado, né? E Deus puxa a orelha, a gente faz isso, sabe? E eu me sentia que me faltava alguma coisa. E eu gostava, eu gosto demais da costura, né? E eu não consegui vender as máquinas, consegui largar tudo a costura. E aí eu comecei a fazer e aí a minha meta era pro final do ano. Pelo nível que eu ia indo, né? Pelo que eu tinha traçado assim, pelo que estava crescendo o canal, eu ia alcançar as 4.000 horas no final do ano. Aí eu postei um vídeo contando da minha história do trabalho, que eu larguei o trabalho, larguei CLT pra costura. E eu contei a minha história, né? E quando eu contei a minha história, estourou. O que era pra acontecer em 6 meses, aconteceu rapidinho. Acho que foi em menos de 30 dias. E eu alcancei as 4.000 horas. E aí toda a expectativa, né, de como era. Gente, tô rica com isso aqui? Tô não, minha irmã. Ixi, tá longe. Isso aqui é como é que eu falo? É uma fase conquistada, né? Eu tenho lá, eu acho que eu tô 30 dias, já deu 30 dias? Já deu 30 dias que eu tô monetizada. Eu acho que eu devo estar com uns 42 dólares, né? Ó, agora eu recebo em dólares. Falei pro meu marido, falei assim, olha, eu não tava recebendo nem em reais, agora eu recebo em dólares. Tô 42 dólares, 40 e pouquinho dólares, mas eu só posso sacar com 100, quando eu tiver 100 dólares. Aí a gente ganha por clique nos vídeos, né? Ganha por propaganda, por um monte de coisa. Um monte de coisinhas paga, é tudo centavos em dólar. Mas tudo dá alguma coisa, sabe? E enfim, o que eu queria falar pra você? Não desista. Mesmo que você tá indo devagarzinho, não desista, né? Não desista. Se você acha legal, tem vontade de fazer vídeo pro YouTube, faça, tá? Você não tenha vergonha. Por quê? Você tem que entender uma coisa. De quem que você tem vergonha? Você vai lembrar dos seus amigos e seus parentes. E sempre tem um ou mais que você vai falar, essas pessoas vão dar risada de mim. Eu vou te falar bem a verdade, eles não vão nem ver teu vídeo. Vão nem ver. Se ver, vai ver uma vez ou outra, não vão nem ver. Porque os de casa não é os que valorizam, tá? Então não vão ver seu vídeo, fique em paz, entendeu? E é assim, você fazendo vídeo, você não vai ganhar nada, eles não vão te dar nada. E se você não fizer vídeo, você vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar nada, eles não vão te dar nada. Então faça seus vídeos. É costura, é biscuit, não importa o que for, faz seus vídeos, ensina. Isso aqui não é só sobre você. Isso aqui não é só sobre mim. Ah, eu preciso. Não que eu não preciso. Quem não precisa de dinheiro? Eu não sou rica, não. Eu ralo, assim, né? Eu corro atrás, meu marido trabalha, a gente cuida. Não. Então, assim, mas isso aqui, sabe, a satisfação, quando uma pessoa coloca nos comentários aí, ah, me ajudou muito, ai, que legal. Gente, é uma satisfação terrível. Que gostoso você poder ajudar, sabe? Que gostoso você poder dividir conhecimento. Que gostoso você falar assim, nossa, eu errei tanto pra fazer isso aqui, eu quebrei tanta cara e era tão fácil assim. Aí quando você vai ensinar, você já ensina do jeito fácil. A pessoa economizou tempo, economizou vida, sabe? É muito gostoso. É satisfatório, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a questão do YouTube, tá? Mas eu te aconselho, quer começar? Comece. Não é celular caro, meu celular é simplesinho, baratinho. É aqueles pouco, né? Meu celular não é iPhone não é nem Samsung, tá? Eu gosto muito de Samsung, mas meu celular não é Samsung. É um pouco, não sei o que lá, 75, nem sei o que é meu celular. A memória dele nem é muita. Muitas vezes eu gravo um pouco, apago o vídeo, gravo de novo, sabe? O aplicativo que eu uso para editar os vídeos da costura, esses que eu falo eu quase não edito, mas os da costura precisa ser editado, tá, gente? A maioria precisa ser editado. Por quê? Porque tem coisa que quebra ali, né, na hora, e aí pro vídeo não ficar tão extenso, com muita falha, aí você tem que editar. Eu edito por short, né, é grátis, não pago nada, é o que eu mais gosto, mas tem outros grátis também. Então, assim, gente, você não gasta nada pra começar. Nada, montar o canal no YouTube é grátis, é tudo fácil. Só vai.
Quem sabe a tua bênção não tá aí, né? Só vai com coragem que você também vai conseguir. Vai ter a parte lá que você fica acompanhando as horas e os inscritos. Gente, isso é adrenalina. Pensa num negócio legal. É muito gostoso. Muito bom, muito bom. Agora eu tô assim no outro canal, que eu falo das coisas de Deus, sabe? E lá a satisfação é diferente. Lá a satisfação é diferente. Porque lá é marchando, né? Lá é servindo ao rei. Então lá o negócio é diferente, tá? Mas eu queria encorajar você. Se eu conseguir, gente, se eu conseguir, você consegue. Com todas as minhas limitações e tudo, sabe? Eu consegui, você consegue. Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Tenha constância. A diferença no YouTube, para quem consegue e para quem não consegue, é constância. É compromisso. É tirar a procrastinação de você. Tire a procrastinação. Ela é uma cilada terrível que te faz aí sempre andar para trás, né? Então, tira a procrastinação, só vai, determina, eu vou postar 3 vídeos por semana, eu vou postar 2 vídeos por semana, eu vou postar 1 vídeo por semana, eu vou postar tantos shorts por semana, eu vou... O que você programar, você faz. Eu iniciei, quando eu voltei, colocando... Não, no início... Eu iniciei, eu acho que a primeira semana colocando vídeo toda semana. Depois eu falei, não dá certo, porque é muita coisa, né? Eu falei, vou fazer 3 vezes na semana. Comecei a fazer 3 vezes na semana. Como eu tô com outro canal agora, eu tô fazendo 2 vezes na semana. Por quê? Ah, Luzia, por quê? Nem rouba tanto tempo assim. Pede tempo sim, mas não é isso não. É porque na costura eu já quebrei a cara em trabalhar dia e noite. Já errei. Eu não quero errar de novo. Então eu quero sim fazer minhas coisas no YouTube. Eu quero sim tá aqui no YouTube, né? Tanto com a costura quanto o canal do Reino. Mas eu quero continuar com a minha família, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando da minha saúde. Tendo tempo, sabe? Pra ficar assim, ó, olhando pro nada. Eu quero esse tempo. Eu preciso desse tempo. Meu corpo precisa desse tempo. A minha mente precisa desse tempo. Entendeu? Então, assim, eu faço, mas hoje em dia eu quero um tempo pra mim. Eu já aprendi isso. Apanhei, mas aprendi. Tá bom? Então, ó, aguardo você aqui no YouTube. Se você tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar, pode mandar aí. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Luzia, você tá ganhando muito pouco ainda. Eu tô, porque eu posto pouco e o meu nicho é bem direcionado. O meu nicho é costura infantil, então é bem direcionado. Mas tem pessoas que abrangem mais. Quanto mais você abrange, quanto mais pessoas têm interesse no seu canal, melhor é, mais você ganha, tá bom? Que Deus te abençoe, tá? Que eu tenha te inspirado a começar.